Tá? Bem-vindos a mais um workshop, né? A gente esperou aí, deu um tempinho para o pessoal entrar, o pessoal ir interagindo e conversando. Mas aí a gente tem que correr, porque é sempre a corrida, tá bom? Ok, vamos lá então. Esse workshop, né, ele é decorrente do primeiro vídeo, vocês receberam aí o vídeo. E nessa... Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Ok, vamos lá. E nesse primeiro vídeo, vocês receberam aí umas orientações explicativas a respeito de como funciona a defesa pessoal, o que é defesa pessoal, qual a diferença entre artista marcial, né, e atleta marcial, e aí tiveram algumas dicas de prevenção. E aí, para complementar, a gente vai enviar para vocês, já está pronto o vídeo já, eu já vou enviar para vocês um vídeo com mais dicas de prevenção, e aí vem a parte boa, né, que é a parte prática, tá, nesse novo vídeo, tá bom? E aí hoje a gente abriu essa live para perguntas e respostas. Não precisa ser necessariamente perguntas e respostas lá do vídeo. Não pode ser decorrente do vídeo ou também pode ser alguma outro assunto dentro de defesa pessoal que vocês queiram saber, tá bom? Então aí fica aberto aí, um de cada vez, tá bom? Se eu puder auxiliar nas respostas, também estou aqui. Perfeito, Liz, perfeito, perfeito. Vocês gostaram do vídeo? Como que foi a experiência? Então, eu recebi apenas um vídeo de introdutório, né? Eu não cheguei a receber o vídeo com a parte prática. Não sei se você vai enviar depois ou como que funciona. Isso. Ele já está pronto, eu já vou enviar ele. Talvez hoje, meia-noite, eu já envie ele, tá? Ah, entendi. Tá Perfeito. bom? Hoje eu já começo a enviar ele, tá? Tá, perfeito. Ok. É porque aí tem... Eu perdi essa aula de domingo, que era a Vou colocar mais uma prática, pessoa né? aqui. Presencial, não estive. Não deu para ir. Pode continuar, Samuel, por favor. Não, só isso mesmo. Só saber do vídeo prático, quando que você iria enviá-lo. Certo. Eu vou enviar. Acho que o pessoal está mais interessado nessa parte, né? Algumas pessoas já me perguntaram, né? Alguns não puderam estar presentes, mas enviaram algumas perguntas, né? Eu vou tentar responder duas perguntas que me mandaram, tá? Essa pergunta foi do Eduardo, tá bom? Olá, Neto. Aqui tá dando um pouco de microfonia. Eu não sei se... O que pode estar acontecendo? Eu não sei se tem outra coisa aberta, algum outro microfone aberto, mas quando você fala dá muito eco. Aí a gente não consegue entender direito. Eu estava achando que era o meu. Veja se melhorou agora. Ah, melhorou, Ok. melhorou. Melhorou? Ok. Ótimo. Que eu tenho que deixar um ligado e outro desligado. Eu uso essa câmera e uso o outro para gravar. Ah, tranquilo. Deixa eu mostrar para vocês. Sifu, aproveitando que a Kimberly abriu o áudio, eu gostei muito do vídeo introdutório e tudo mais. Eu queria saber referente à defesa pessoal mais voltada a mulheres, por exemplo. Então, como que funciona durante o processo? Se tem alguma coisa mais voltada para a defesa pessoal feminina ou não? Como que funciona? Ok, vou responder essa, tá? O estilo Wing Chun, ele foi desenvolvido por uma mulher, né? No decorrer da história, duas mulheres introduziram esse estilo. Eles aperfeiçoaram o estilo de acordo com
sua necessidade, digamos assim, né? Então, a primeira foi Monja Inui e depois a própria Yin Wing Chun. Então, muitas técnicas que você utiliza já dentro do Wing Chun já são técnicas de defesa pessoal para a mulher, tá? O que ocorre muito, né, é a questão psicológica. Então, dentro da arte marcial, nós não estudamos somente a questão física, nós estudamos muito a parte psicológica, a parte de reação, a parte de não ação ou ação, tá? Então, essas coisas são muito importantes e elas são desenvolvidas no decorrer das aulas, tá bom? O Wing Chun é uma arte marcial inteligente. Ele foi desenvolvido por mulheres, porém, no decorrer do tempo, os homens, né, os mestres, foram introduzindo outras coisas e assim, eles mantiveram a essência, como eu falei no vídeo anterior, né, de você manter a essência, porém, eles foram adequando às suas próprias necessidades. Mas, devido a essa raiz, né, essa essência ser ainda de uma mulher, por exemplo, chute baixo no Wing Chun, né, da linha da cintura para baixo, a teoria diz que é porque mulher não poderia levantar a perna tão alto para não mostrar as coisas lá embaixo. Então, o chute sempre era da linha da cintura para baixo para que ela não levantasse muito a saia, né? Então, essa é uma das histórias, né, a respeito do estilo Wing Chun, tá bom? Mas a maioria, sim, vocês vão ver no vídeo que vai ser postado algumas situações, por exemplo, andando na rua e alguém abordar você e segurar no seu pulso. Então, vai ter uma aula prática, né? Vai ter uma demonstração e uma explicação da técnica, como a técnica funciona. Outra situação, talvez alguns já até seguraram aí na própria aula, né? Segurando 2 pulsos, segurando garganta, gola da camisa, segurar por trás, né? Segurar, imobilizar os 2 braços da pessoa, ou tem aquela maneira de segurar assim por baixo do braço, né? E a pessoa segura aqui e os seus braços ficam assim, né? Também vai ter essa situação. Ou seja, algumas técnicas que eu coloquei lá foi justamente para ajudar na questão de defesa pessoal, tanto para homem quanto para mulher. Tá bom? E eu espero que vocês gostem. Então, vai ser postado hoje à meia-noite. Kimberly, tem uma pergunta? Decide, mulher. Eu tenho uma pergunta. Quando você fala de adaptações que se dão com o tempo e que cada mestre adapta de acordo com aquilo que, enfim, ele acha melhor, o que ele acha mais aplicável. Vamos supor que... vou me usar como exemplo. Então, vamos supor que eu estudei a arte a fundo, passei anos estudando, me graduei, cheguei no ponto de ser Sifu, ou até mesmo, de repente, próximo de se tornar mestre. Haveria essa possibilidade de fazer alterações ou melhorias às técnicas aprendidas ao longo dos anos, ou não? Isso é muito restrito a pessoas específicas dentro da modalidade, dentro da prática? Não sei se ficou claro a pergunta. Eu entendi a sua pergunta. Para que isso aconteça, né, isso vem realmente acontecendo, e por isso a gente vê as diferenças, as ramificações dentro do Wing Chun. É justamente por isso acontecer. Então, se hoje você olhar o nosso estilo Wing Chun, né, o nosso sistema, existe uma diferença, tá, entre estilo e sistema, tá? O sistema, ele vem dentro da árvore genealógica, dentro das famílias. Então, cada família de Wing Chun, ele tem as suas adaptações, ele tem a sua variedade de exercícios. Nós temos como exemplo o próprio Mek, que veio de uma outra linhagem, e hoje ele pertence à Robin Lee. Então, ele utiliza algumas técnicas, algumas variações de exercício que, para ele, é útil, ajuda ele a desenvolver o próprio Wing Chun dele, e com isso ele já tem a própria identidade do Wing Chun. No entanto, a essência continua a mesma, ok?
lembra do vídeo que foi enviado ao você pintar um quadro? O seu mestre te ensinou a pintar o quadro, como utilizar a tinta e tal. Mas só você vai pintar o quadro porque você tem uma interpretação pessoal do assunto. Você vai pintar o quadro de acordo com as suas necessidades. Então, isso também tem acontecido. Por exemplo, o meu Wing Chun não é igual ao do meu Sifu. E o Wing Chun do meu Sifu não é igual ao do Sifu dele. Né? É diferente porque são pessoas diferentes, mentes diferentes, situações diferentes. Sifu Robert tem 1,92 m de altura. Né? O meu Sigong, ele já é um pouco mais baixo, já é magrinho, né? Ele tem a própria necessidade dele. O Wing Chun de Ip Man é totalmente diferente de todos os outros Wing Chuns. Por quê? Porque existe essa identidade, é única. Você é um ser único. Não existe ninguém igual a você. E da mesma forma, o Wing Chun, seu Wing Chun vai ser diferente, porque o corpo é diferente, a mente é diferente. Então, a maneira de você aplicar, a maneira de você ensinar, a didática, a dinâmica vai ser só sua. Ok? Ok, Respondido? Sifu. Respondido. Eu só queria fazer uma última pergunta. É que eu tô com uma dúvida. É que eu fui pesquisar sobre o Chun e tudo mais, e eu percebi que não tem tantas referências femininas no Chun. Isso se dá por conta da própria cultura, questão chinesa e tudo mais, a cultura machista mesmo, ou porque não existem mulheres mesmo que praticam? Porque assim, eu procurei e não encontrei nada. Eu queria saber se o senhor sabe se existe alguma referência de Wing Chun, alguma Sifu mulher espalhada pelo mundo aí. Sim, existe sim. Por exemplo, como vocês sabem, eu morei na Itália, e na Itália tem uma Sifu, o nome dela é Eleonora di Seglia, tá? Depois eu vou passar o WhatsApp dela. Ela é uma Sifu de Wing Chun, tá? Pode anotar, quiser. Depois eu te passo o Instagram, tá bom? Ela eu tenho é muito dela, boa. Existe também aqui no Brasil, eu vou falar assim, do Wing Chun, pode ser difícil, é difícil, mas existe sim da linhagem de Thomas Low, tá? Thomas Low, ele deixou alguns discípulos, eu não me recordo o nome dela, mas aqui no Brasil tem uma Sifu mulher, ela só não divulga muito o trabalho dela, mas é dentro do Wing Chun, trabalha dentro do Wing Chun. E existem outras também, eu posso mandar, tá? No Instagram a gente conhece, né? No Facebook a gente acaba conhecendo uma porção de Sifus mulheres, mas existe sim. A questão do machismo, eu acredito que não, mas talvez a própria cultura chinesa, né? A gente tem, às vezes até a gente tem como referência o próprio Yang Guoqiao, que aprendeu da esposa de Wing Chun, e foi assim, uma questão, a gente até brinca na aula, fala assim, ele estava lá treinando, né, treinando o estilo dele, aquele estilo pesado, que ele já treinava, e aí Wing Chun falava, querido, por que você não usa a sua mão assim, ou a sua mão assada? E aí ele, mulher, você não sabe como for, mulher, fica quieta, né? Aquela coisa machista. E aí ele começou a perceber, uau, mas o que ela falou faz sentido. A gente brinca assim na aula, né? E aí ele começou a aprender da própria esposa e o que aconteceu? Em homenagem a ela, ele nomeou o nome, né? O nome do estilo hoje, Wing Chun, porque é a esposa de Yang Guoqiao. Tá? Mas é porque no decorrer do tempo, né, a gente tem as referências dos mestres, desde lá daquela época até chegar hoje, mas assim, na época de Ip Man já existiam sim mulheres que treinavam. O problema é que quando chega uma determinado tempo, né, vamos dizer assim, as mulheres acabam desistindo, fazendo outras coisas ou outros a fazer, não só mulheres, tá, mas homens também. Eu tenho vários alunos que, por algum motivo, pararam de treinar. E Era isso que eu mulher ia falar. é até mais complicado, porque geralmente mulher vai ter um filho,
né? Vai ter mais ocupação em casa, né? Ô, É Mac, assim. Oi, Mac, tudo bom? Eu tô aqui, estou fazendo horas olhando vocês aqui. O Mac só tá fazendo as mímicas, tem uma Ah, casa. legal, Não, legal. eu tô Mais aqui, ó, alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? não, É... eu não, Não, por não. enquanto. Eu só ia falar, complementar que não existem muitas, mas existirão em breve. Logo menos, estamos aí na Bom, fila. Estamos bom. aí. Eu acredito Estamos aí na nisso. fila, se Deus espero quiser, vai dar nisso. certo. Olha, A gente Ó, vai ó. chegar tem lá. duas, chega lá. já tem duas próximas. Samuel Legal. quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não, por enquanto não. Estou acompanhando as meninas aí, o raciocínio delas aí, né? E o interesse. Ótimo. Elas são Qualquer boas, Eu dúvida, elas quero são pode também, eu rápidas, quero viu? me aprofundar no assunto. Eu gostei da coisa, gostei do É tema, uma coisa. Oh, gostei do assunto e É. quero me aprofundar nisso. Vamos lá. beleza. Qualquer dúvida é só perguntar. Beleza. Bom. Não, estou acompanhando aqui, eu acredito que vá surgindo, né? Uma coisa puxa a outra. Sim, claro. Vamos lá. Bom. Mac, Tranquilo? Tô só acompanhando o raciocínio de vocês, só complementando o que o Cifu falou. Eu já tive a oportunidade de conhecer algumas Cifus mulheres. Como ele falou, em determinado momento, pelo fato do homem ser mais competitivo, mais de esportista e tudo mais, esse interesse de se tornar mestre acaba fluindo mais para o lado do homem, né? Não que seja uma coisa masculina, mas porque eu já vi muitas mulheres graduadas, né? Só que com o tempo, depois que elas atingem a maturidade marcial, o que importa para elas é o autoconhecimento, elas saberem que elas conseguem fazer, né? E isso para elas já é o suficiente. Já a maestria, o desenvolvimento, passar adiante, acaba sendo uma coisa mais do homem, né? É uma coisa particular do homem, né? Pô, eu quero me tornar mestre, eu quero ser professor. Não que isso seja uma particularidade só do homem, porque eu já vi mulheres dando aula. Mas em relação a existirem círculos de mulheres, existem sim, mas só que como o mestre mesmo falou, com o tempo elas adquirem família, têm as responsabilidades delas, aí elas começam a dar prioridade para outras coisas além da vida marcial delas, sem perder a identidade marcial, né? Elas começam a imaginar, a pensar no Wing Chun como realmente uma forma de autodefesa, né? Tipo assim, elas têm a maestria delas, têm o conhecimento delas e elas percebem que elas só vão utilizar o Wing Chun realmente quando for necessário. Diferente da gente. Nós os homens, a gente tem essa... Desde pequeno, a gente assiste Bruce Lee, Karate Kid, esse tipo de coisa. A gente quer esse tipo de coisa, né? De treino, de treinar, daquela pegada de ficar com o parceiro trocando soco e etc. Então, particularmente, né, no Wing Chun a gente não vê muitas mulheres divulgando o trabalho por causa disso, né? Porque a mulher acaba sendo rainha do lar dela, né? Aí, e o homem não, o homem mais academia, mais parceria com outros amigos, né? É só para dar uma complementada. Mas no caso da Kimberly e da Mari aí, eu tiro o chapéu para elas. Eu tenho certeza que elas futuramente vão ser grandes representantes nacionais do nosso sistema aí, né? e até internacionais, quiçá. Com certeza. Eu O acho céu é o até limite, né? eu acho até que é muito importante, né, divulgar entre as mulheres esse tipo de defesa, porque justamente a passividade na qual muitas vivem acaba custando a própria vida delas. Que a gente Não, e vive num país com muita violência doméstica, né? Violência E muita doméstica a covardia gente também, ouve... muita covardia Então, eu acho assim, à medida nós, que você aprende a se defender, isso é uma coisa que ela parte do seu emocional, né? Ela não parte da coisa física. Tudo está na mente, né? Então, assim, à medida que você tem um controle emocional, você tem um controle físico e você também tem o momento, né, de se defender. Porque, na verdade, eu digo até mais, eu acho que quem pratica algum tipo de
pensamento ou de treino, ela já não é uma pessoa que ela já nem aceitaria estar com alguém violento, né? As Porque meninas, ela eu acho já, que o áudio dela caiu aí. elas devem Aí, estar gente, na... desculpa. Caiu um Então, pouquinho. E aí, Não sei o que voltando, aconteceu, ele voltou. voltou. Mas pegando o... Pode continuar. Você estava falando. Só queria concluir isso, que eu acho Samuel é o nome do filho do Cipó. que eu acho que não dá para ficar na passividade. A gente não pode ficar na passividade aceitando formas múltiplas de violência, seja contra a mulher, enfim, várias formas, em que a gente precisa realmente aprender a se defender e aprender a ter esse controle emocional também, né? Porque o que acaba acontecendo muito é isso. Um pega um cabo de vassoura, outro pega um ferro, dá na cabeça, entendeu? E a pessoa do lado de lá simplesmente fica, né, à mercê disso, sem ao menos tentar defender a sua própria vida. Isso, né, é inconcebível. Eu vi um filme, ou melhor, um filme não, eu soube de uma história num convento, e engraçado que era na Tailândia, isso, em que um cara louco, ele invadiu um quarto de que tinha 15 freiras, e ele estuprou uma a uma, quer dizer, enquanto ele estrupava uma, 14 olhavam. Quer dizer, não dá para aceitar esse tipo de, né? É inconcebível isso. Isso aí foi alguns séculos atrás, né? Era um tipo de um convento, afastado, num mato. Mas o cara entra num quarto para estuprar 15 freiras, sendo que assim, quando ele estupra uma, 14 olham. Então, né, a gente tem que trabalhar esses elementos. Era só para concluir isso. Bom, legal Então, essa sua colocação, viu, Samuel? Eu gostei. Inclusive, no próximo vídeo, vai ter essa questão de você ter a postura, né? Você manter a postura. Acho que isso vai ser muito, muito importante, tá? E, enfim, essa eu acredito que vai ser o ponto-chave. Tudo isso que você falou, a gente tem que ter bem em mente a questão do artista e do atleta, tá? Quando você fala a questão do artista e do atleta, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ok. Tá dando microfone aí? Tá? Perdão. Tá. Tem que deixar do jeito que estava bom. Ok. Voltamos. Então, nessa questão, gente, é muito importante que vocês tenham saber diferenciar isso, né? Artista e atleta, também na questão homem e mulher, né? É diferente o corpo, é diferente a maneira como a sociedade vê as pessoas, a maneira como a sociedade ainda vê o homem como ainda vê a mulher, né? Eles raciocinam que existe uma grande diferença, né? Mas não é. A diferença que existe entre o homem e a mulher é a seguinte, é que a mulher é mais inteligente que o homem. A mulher consegue fazer coisas que o homem não consegue. Homem consegue focar em uma coisa ou duas coisas no máximo de cada vez. A mulher, ela consegue fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Essa dinâmica, essa diversidade que a mulher consegue alcançar, talvez isso acabe prejudicando ela na questão de avançar marcialmente também, que foi o que foi comentado. Gente, o nosso tempo hoje ele está bem curto, tá? O vídeo ele vai ser fechado daqui a 5 minutos, e aí eu tenho 2 perguntas que foram feitas por também uma pessoa, e aí eu vou passar para vocês essa pergunta e vou já responder na íntegra, tudo bem? Tá, ok. Ok? Vamos lá. Então, a primeira pergunta é a seguinte, tá? Deixa eu só voltar aqui. Em termos de uso estritamente em defesa pessoal, qual a eficácia do Wing Chun? Quer responder essa, Mac?
Em termos de uso estritamente em defesa pessoal, qual a eficácia do Wing Chun? Por experiência própria, 100%. O Wing Chun, quando ele é bem compreendido, na verdade o Wing Chun não é só prática, tá, gente? Para que o nosso Wing Chun possa ser desenvolvido de uma boa forma, na verdade, ele tem que ser primeiramente compreendido, tá? Entendido e depois praticado. O Wing Chun é uma arte marcial extremamente violenta, tá? Quando ele é compreendido da forma correta e executado, tá? Tá certo que os treinos do Wing Chun, eles são tranquilos, a gente exercita muito o relaxamento, a figura do parceiro, né? A parceria de um com o outro e tudo mais. Mas eu já tive a oportunidade de usar o meu Wing Chun de forma real, numa necessidade real, num estresse real, tá? Numa adrenalina real. E alguns alunos meus estavam presentes no dia, né? Foi um desafio. E por muito pouco, eu não fraturei o braço do meu desafiante, que era um outro professor de uma outra arte marcial. Foi muito vergonhoso para ele, né? Hoje, inclusive, ele viajou. Segura aí, Mac. Segura aí. Falei igual, como é que é aquele João Kleber, né? Segura aí, que o nosso tempo está corrido. Guarda a sua experiência para o próximo workshop ou a próxima live que a gente tiver, tá bom? Poxa, já tá aqui ansiosa. Não, o tempo não está corrido, realmente, tá? Mas é justamente isso, tá? Depende também do tempo de treinamento, depende da frequência que a pessoa tem de treinamento, a dedicação, justamente, e o entendimento, é muito importante isso, tá? O psicológico da gente tem que estar preparado, tá? Tem que estar gente? preparado, não é só treinar o justamente. físico, tem que estar psicológico aqui. Eu vou para a segunda pergunta. Depois a gente conversa sobre isso. O tempo realmente está corrido, tá? Na prática, quanto tempo leva, em média, para que o aluno parta do zero até o ponto em que possa efetivamente utilizar as técnicas, tá? Alguém quer responder essa? Vocês que praticam? Mari? E aí, o que você acha? Em quanto tempo? Isso. Essa é uma boa pergunta, achei uma ótima pergunta, inclusive. Olha, machucar o parceiro de treino, conta? Se contar, acho que um mês tá valendo aí. E quanto tempo de treino você acha que você vai ter uma consciência marcial a ponto de saber o que está fazendo no momento de crise? No momento de crise. Por exemplo, vocês tiveram o exame para mudança de nível, certo? Sim. Certo. De 4 a 6 meses vocês já dominam isso, tá? De 4 a 6 meses você já começa a dominar o que você está aprendendo, você começa a entender. Os próximos meses você vai absorvendo e vai, né? Isso a gente vai conversar numa próxima live, não no workshop, mas pode ser uma live bem descontraída. O nosso tempo realmente está curto. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Tá bom? Espero que tenham gostado e vão gostar. Muito bom ver vocês. Tá Saudades. Samuel, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom ver vocês também, meninas. Se for...